O nosso assunto hoje, nós estamos seguindo os devocionais da Iba Viva, e eu sempre gosto de adicionar mais coisa para quem acompanha tudo não ficar nos mesmos assuntos e ter mais coisa para conseguir meditar. Então, o assunto, o tema principal está em Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 20. Eu vou ler para vocês, diz assim: ouçam, eu os envio como ovelhas, isso é Jesus falando, no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão naquele momento, pois as palavras certas lhes serão concedidas. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai que falará por meio de vocês. Então, pegando esse versículo aqui, eu quebrei ele em algumas partes para a gente entender um pouquinho de o que cada um quer dizer. A gente sabe que a jornada do discípulo de Jesus, a gente vai encontrar desafios. A palavra discípulo é aquele que é o aprendiz, é aquele que está disposto a aprender. E quando a gente fala sobre discipulado, né, por exemplo, é quando a gente vai ensinar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Sempre a referência é Jesus. Então, a gente está sendo discípulo e discipulando. Sempre não para seguir a Mônica, mas é para que a pessoa que eu estou discipulando olhe para Jesus. O foco é sempre Jesus, tá? E da mesma forma como a figura de Cristo representava conflitos para as pessoas da época dele, porque vinham de contrário com aquilo que os poderosos da época esperavam, que seria, eles não achavam que o Messias, né, viria de uma forma, um servo, uma pessoa humilde, eles esperavam que fosse vir um rei, alguém de poder do mundo. Então, existia muito conflito, porque Jesus pregava a humildade e eles não queriam aceitar, porque ia contra aquilo que eles eram, né? Não era favorável a eles que Jesus tivesse esse estereótipo de servo, de humildade. Então, ele acabou despertando nessas pessoas um conflito, e foi o que fez com que as pessoas que queriam ser discípulas de Jesus fossem perseguidas. Quando ele fala que ele nos enviará como lobo, como ovelhas em meio a lobos, ele está dando também uma instrução prática da forma em que a gente pode agir nessa situação, que ninguém quer ser uma ovelha no meio de lobo, né? Então, que significa a palavra quando ele fala assim, ó, eu os envio como ovelhas em meio a lobos, e ele fala, né, para que a gente deve ser esperto como a serpente, mas simples como a pomba. O que seria esse esperto como a serpente? A palavra esperto, em outras traduções, está astuto, né? Fala sobre essa agilidade do quê? A serpente, ela tem uma agilidade de escapar dos seus predadores. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é que a gente tem que ter uma certa agilidade de não se colocar em situações de conflito. Para eu pregar o evangelho, eu não preciso pregar daquela forma que vai causar que seja uma forma muito radical, porque não é essa a ideia. O radicalismo, quando a pessoa prega o evangelho, falando sobre, colocando ênfase mais na condenação, ela mais afasta do que aproxima as pessoas de Deus, porque isso gera um medo, não de respeito,
né? Gera um medo de terrorismo. E quando uma pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela não tem a prática do amor, ela fica uma pessoa legalista e ela vê mais a questão da lei do que do amor. Por isso que Jesus disse que ele não veio para revogar a lei, né? Ele veio para dar outro entendimento, que era necessário amar acima da lei. Então, quando a gente vai em nome de Jesus, a gente não vai na nossa autoridade, a gente vai na autoridade de Jesus. É isso que nos capacita e nos defende daquilo que nós vamos encontrar de confronto. E ele fala, quando ele fala que ele vai mandar a gente em meio a lobos, ele tá se referindo a esse mundo hostil, doente, né? Que nem a nossa série na Iba Viva, é as respostas do cristão, né, ao mundo doente. Então, não é pelas nossas próprias forças. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10:4 que a gente não usa armas de guerra, né? O apóstolo Paulo fala que as nossas armas, elas não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, mas nós não lutamos com armas humanas. Os nossos recursos não são recursos naturais, são recursos do alto, né? Então, quando a gente vai como ovelha, a gente vai para levar o remédio, que é Jesus, a um mundo doente. E se é Jesus quem nos envia, e é Ele quem fala em nosso nome, a gente não tem que se preocupar com o que nós vamos falar. Isso não significa que a gente não precisa se preparar. Uma coisa é não se preocupar, outra coisa é não se preparar, né? Então, a gente vai ver aqui nesse estudo que é necessário a gente conhecer as escrituras, pois só através da escritura é que a gente reconhece o que o Espírito Santo está nos orientando. Então, quando ele fala, né, sejam espertos como a serpente, essa esperteza ela está querendo dizer que a serpente ela tem essa característica de inteligência em relação aos outros animais, de saber escapar dos seus predadores. Né? Porque quando a gente fala serpente, a gente logo lembra lá da serpente que enganou Eva. Não está dizendo desse significado, é da característica desse animal que consegue escapar dos perigos, tá? E a simples como a pomba, é porque a pomba, ela lembra o quê? Ela lembra um aspecto de paz, não é? A imagem da pomba, ela lembra a paz. Então, nós temos que ir levar, sim, a mensagem, escapando do perigo, mas com a paz. Né? Quem evangeliza, mas leva o terrorismo, não é enviado por Jesus. Porque Jesus, ele fala para sermos como pombas, né? A gente tem que representar a paz, não a guerra. Então, existe uma dualidade nessa questão do cristão. Sempre teve um pouquinho desse paradoxo, né? Então, serpente e pomba são duas criaturas que têm pouco em comum, elas são contrárias umas às outras, né? Esse paradoxo que é o quê? É uma contradição. Então, por exemplo, lá em Efésios, né, Paulo fala para sermos ousados em falar. E lá em Tiago, ele fala para controlar a nossa língua, né? Então, a gente precisa ter sabedoria, né? A sabedoria de Deus, pedir para o Espírito Santo nos conceder sabedoria, para que a gente possa saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de ser ousado, a hora de refrear a língua, porque isso faz toda a diferença. Se a gente fala no momento em que não é para falar, a gente pode estar entrando numa situação muito perigosa. Se a gente deixa de falar na hora que a gente tem que falar, a gente pode estar negligenciando aquilo que a gente veio para fazer. Às vezes o nosso silêncio, ele pode ser uma covardia, ou o silêncio pode ser a sabedoria de saber a hora de falar. Então, é nessa condição de dependência que a gente tem que se pôr no Espírito Santo para a gente entender o que é hora de falar, hora de calar, hora de ser como a cobra escapar do perigo, hora de ser como a pomba, que é mais
ingênua, e esse discernimento, quem nos dá é o Espírito Santo. Ele fala lá, não se preocupe com o que haver de falar, nesse momento quem falará por você, através do Espírito Santo, é o seu Pai. Então, isso a gente consegue o quê? Em relacionamento com Deus, quando a gente alinha aquilo que a palavra de Deus diz com a nossa consciência. Paulo, por exemplo, ao mesmo tempo que ele era humilde e confiante, ele tinha ele tinha que exortar, né? Então, a humildade, ela não deve criar uma timidez a ponto da gente não falar, e nem confiança demais para a gente ser arrogante. E precisa haver, né, um equilíbrio. A humildade, ela nos mantém ciente da nossa fraqueza, mas isso não deve causar em nós uma hesitação em falar. A gente sofre junto da mesma condição de pecado, na busca de vencermos isso, mas tolerar o pecado é completamente diferente. Né? Eu não vou condenar o meu irmão que está em pecado, porque eu sei que eu também sou, mas isso não quer dizer que nós precisamos aceitar o pecado, né? Os princípios de Deus são inegociáveis. A gente está o quê? Em processo de santificação, dia após dia, né? De glória em glória. E esse desenvolvimento desse caráter equilibrado, ele não vem rapidamente, né? E ele não é fácil, não tem atalho. O que ele é? Dependência em Deus, pedir direção do Espírito Santo. Quando ele fala, tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, ele pede aos discípulos para os discípulos serem sábios nas palavras e não serem radicais, né? Então, uma pessoa radical, ela vai evangelizar pelo lado da condenação. Ah, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Isso não evangeliza ninguém, isso afasta a pessoa. Às vezes você está tentando discipular alguém, você vê que a pessoa está cometendo assim, parece que a pessoa ainda não percebeu, a gente não pode pressionar. Porque às vezes o inimigo usa isso para trazer para a pessoa uma sensação de, não, eu não quero, com essa pressão não vai dar. A gente tem que ter muita sabedoria para não estragar o trabalho do Espírito Santo. A gente tem que ser canal de bênção, não pedra de tropeço. E as pessoas tropeçam em pequenas pedras, né? Então, a gente tem que pedir sabedoria para Deus. O Paulo, por exemplo, antes dele ser antes dele ser perseguido, ele foi perseguidor. Então, Deus transforma a natureza das pessoas para que essas pessoas possam servir de testemunho, né? Porque imagina naquela época as pessoas pensavam, não, esse aí, se ele se converteu, né? É diferente do que pegar uma pessoa que já era religioso, né? Então, Deus pega as pessoas mais diferentes, de situações mais radicais, para mostrar o tamanho da transformação. Por isso que o nosso testemunho tem que ser contado sempre, porque pessoas vão se espelhar em nós. Aí a gente fala assim, nossa, mas por que fala tanto na Bíblia, né, que seremos perseguidos, que sofreremos, né? Deus não tem alegria no nosso sofrimento, esse não faz parte, né, do projeto original de Deus. Deus não queria, a gente não foi feito para encarar a morte, para passar por tudo isso. Mas quando o pecado entrou no mundo e nos afastou dele, a única maneira que ele tinha de nos redimir, de nos trazer de volta, era através de Jesus. E Jesus sofreu perseguição. Então, quem dirá nós que não vamos sofrer? Então, nós também, né, crentes e discípulos, estamos incluídos nesse plano de redenção, estamos sujeitos à perseguição. Às vezes a gente fala perseguição, a gente pensa só como esse pessoal no Afeganistão, mas às vezes está na nossa família, está na implicância no nosso trabalho, né? Então, assim, a gente sofre perseguição de todos os lados. É que a gente, às vezes, não dá a cara a tapa. Então, a gente não pode se acovardar e, ao mesmo tempo, não precisamos enfrentar, porque quem vai à frente é o próprio Deus. A gente tem que saber o nosso lugar, né, na nossa caminhada, né, até o combate, a gente tem que saber aonde que é que a gente se posiciona.
E isso não é o próprio Espírito Santo quem vai nos guiar. Quando ele disse para não nos preocuparmos, né, que nem eu falei, isso não significa não nos prepararmos, porque qual que é a nossa espada da fé? É a palavra de Deus. Ela é usada na hora que a gente vai falar. O próprio Espírito Santo nos lembra daquilo que temos que falar. Só que se a gente não tiver intimidade com a palavra, a gente nem sabe se isso é da Bíblia ou não. Quantas vezes a gente vai falar para alguém alguma coisa e vem aqueles versículos? Pode ser que não venha onde está o endereço, né? Versículo tal, mas a gente sabe aquilo que é da palavra de Deus. E quanto mais a gente tem intimidade, mais o Espírito Santo pode trazer isso à nossa memória. Né? Memória não é uma coisa que eu sou muito boa, não. Mas eu começo a falar, começa a vir as coisas, o Espírito Santo vai lembrando. Está na Bíblia, ele diz, ele te lembrará todas as coisas. Lá em João 14, 26, diz assim, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar o que eu vos disse. É ele quem nos lembra, tá? E ele fala que nós que cremos somos geração eleita, somos o sacerdócio real. O que é sacerdócio? Aquele que representa o sagrado. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Então, qual que é o motivo que Deus me tirou do escuro? Para anunciar suas grandezas. Eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real. Então, Deus vai usar a gente tem que pedir, Senhor, usa-me, Senhor. Né? Usa-me como canal de bênção, usa-me como instrumento, como para levantar pessoas, para levar pessoas a olhar para ti. Então, esse é nosso papel. Deixa eu ver o que mais. E a gente sempre vai encontrar força contrária, por quê? Porque não é a luta contra a carne, existe uma força espiritual, né, que quer nos frear. E Paulo enfrentou isso dos reis, que eram as autoridades. Quem que tinha poder para brecar? Eram os reis, eram os governantes. Mas ele enfrentou também dos religiosos. Então, essa força contrária, ela vai vir de todos os lados para tentar o quê? Frear o povo de Deus, né? O que está acontecendo também no Afeganistão. Mas a gente tem que lembrar que o Espírito Santo é o nosso ajudador, né? E ele fala que tem um dicionário que chama Dicionário Webster, que é de 1828, que ele era um grande homem de Deus, que na tradução da palavra ajudador do Espírito Santo, ele fala aquele que assiste, aquele que dá força, aquele que ajuda a memória, ajuda no entendimento, aquele que alivia, aquele que ora, aquele que previne, né? Na Bíblia, eu vou passar para vocês depois no grupo e passo para Cida. Cida, vamos enfiar você no grupo, hein, Cida, para você ter as coisas, tá bom? Ele fala todos os nomes que o Espírito Santo recebe na Bíblia. É muito interessante. Eu vou passar para vocês e lá tem cada endereço de onde está nas passagens. Ele é nosso advogado, ele é nosso consolador, ele é nosso ajudador. Diz Espírito de Deus, bom Espírito, Espírito da justiça, Espírito purificador, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, conhecimento, Espírito Santo, Espírito do vosso Pai, do Altíssimo, dedo de Deus, Espírito da verdade, Consolador, Espírito da vida, Espírito de Deus vivente, eterno, graça, glória, fala que é o Espírito da adoção, lá em Salmos 27, 10, né, tem tanta gente que às vezes fala assim, eu sou, né, o meu pai não foi uma pessoa influente, não foi uma pessoa boa, minha mãe, lá no Salmos 27, 10, diz assim, ó, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Né? Em outras versões diz, ele me adotará como seu próprio filho. Então, a gente tem nosso pai, tem nossa mãe? Sim, mas o nosso pertencimento é de Deus.
nós somos filhos de Deus, né? Então, nós temos todos os direitos herdados daquele que tudo pode. E ele assume o papel de guia, de conselheiro. Ele nos guia pelos caminhos que devemos seguir e vai revelando a verdade que devemos dizer. Está em Lucas 12, 12 e 1 Coríntios 2, de 6 a 10. Então, para finalizar, como reconhecer esse entendimento, essa orientação, essa liderança, se é do Espírito Santo ou se é do nosso pensamento, né? Porque ele não fala com voz audível, ele nos guia por meio da nossa consciência, segundo em Romanos 9:1. Uma das maneiras mais importantes que a gente pode reconhecer que é o Espírito de Deus que está nos guiando é quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o certo. Então, a gente pode pegar esse versículo e transformar numa oração. Senhor, me inspira através da tua palavra, de forma a me ensinar o que é verdadeiro, me faça perceber o que está em ordem, o que não está em ordem na minha vida. Corrija-me quando eu erro e me ensina a fazer o certo. Eu adoro pegar os versículos e transformar em oração, porque você personaliza a coisa, certo? E, gente, a oração, ela tem muito poder. Eu tenho meu caderninho, eu coloco lá todos os nomes. E eu oro por pessoas que, de repente, eu me vejo com uma oportunidade de falar de Deus para a pessoa. Eu vejo quando uma pessoa fala, ai, tal pessoa conseguiu tal coisa, né? E a gente vai lá agradecendo, porque a nossa palavra, a nossa oração não volta vazia. A partir do momento que a gente proferiu, ela já está a caminho do Senhor e a resposta já está a caminho, né? Diz que a palavra, ela é a espada do Espírito. Como que o Espírito vai nos defender? Através da palavra de Deus. E lá em João 16 diz, e o Espírito a usará para falar conosco, para revelar a vontade de Deus em nossa vida. Ele trará à nossa mente as palavras certas nos momentos certos. Lá em João 14, 23 diz isso. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar o que eu lhes disse. Então, quando a gente passa tempo com Deus, quando a gente conhece a palavra dele, isso nos ajuda a discernir se é nosso desejo ou se é a voz do Espírito Santo. E quando o que a gente pensa não se alinha com a palavra de Deus, não é de Deus. Quando a gente não está em paz, não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz, seja a paz, o juiz do seu coração. Você quer decidir alguma coisa na sua vida? Você está em paz? Não está? Então, não é de Deus. Porque Deus não é um espírito de confusão. Quando a gente está em conflito com alguma decisão, a gente tem que orar, apresentar para Deus e ficar esperto, perceptível, sensível à voz de Deus. Só que a Bíblia diz que aqueles que têm prazer no mundo não podem agradar a Deus. Então, se a gente passa mais tempo assistindo coisas, né, qualquer coisa, lendo qualquer coisa, ouvindo qualquer tipo de música, a gente está enchendo mais o nosso coração com aquilo que não é de Deus, com aquilo que é de Deus. E a gente só vai ouvir a voz do Espírito Santo quando a gente abaixar a voz do mundo. Porque senão o mundo vai falar mais alto e Deus vai estar falando, vai estar gritando, mas a gente não vai ouvir. É como se a gente estivesse num ambiente e eu ligasse um barulho forte. Às vezes eu estou na cozinha, eu ligo o liquidificador, meu marido está falando comigo lá na sala, eu só estou vendo a boca dele mexer, mas eu não estou entendendo o que ele está falando. Mas ele está falando. Como que eu vou ouvir ele? Ou eu desligo o barulho, ou eu chego perto dele para ouvir. E é assim que a gente vai escutar a voz do Espírito Santo. Quando a gente se aproximar dele e quando a gente abaixar a voz do mundo. Porque essa voz do mundo, ela quer nos enganar. Ela quer nos confundir. E o inimigo, ele vem nas brechas que a gente deixa.
E Deus entra nas portas que a gente abre. Porque Deus é um pai gentil, ele não vai invadir a nossa vida. Ele vai bater. E se a gente ouvir, a gente vai abrir e ele vai entrar, né? E vai cear conosco. Então, esse é o meu recado de hoje para vocês, para que a gente possa ter consciência de que vamos enfrentar, sim, confrontos, vamos enfrentar, sim, perseguições, mas temos que colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, para que Ele possa nos conduzir, nos dizer quando falar e quando não falar, né? Ter sabedoria para poder saber ter essa dualidade entre ora ser ousado, ora ser quietinho, né? Tem momentos que a gente vai ter que agir com ousadia, tem momentos que a gente vai ter que agir com sabedoria e não falar nada. E isso quem vai dar para a gente, né, é o Espírito Santo. É como um aparelho que a gente tem um manual. Se a gente ficou expert no manual, a gente não precisa mais usar o aparelho. Eu me lembro quando eu fui fazer a aula de autoescola, eu falava, nossa, tem tanta coisa para pensar ao mesmo tempo, será que um dia eu vou conseguir fazer isso no automático? Né? E conforme a gente vai fazendo, a gente vai levando isso já como algo automático. E a gente precisa, para isso, praticar. Se eu ficar sem andar de bicicleta, né, na rua, eu nem sei mais andar de bicicleta na rua. Por quê? Porque a falta da prática faz com que a gente esqueça os movimentos, esqueça tudo. E a falta da leitura da palavra faz com que a gente comece a não perceber mais aquelas entrelinhas que Deus quer nos dizer, né? Quantas vezes a gente lê o mesmo versículo, ele tem diferentes entendimentos em diferentes épocas da nossa vida. É incrível, gente, é incrível como Deus responde. Eu estava pedindo para Deus falar, né, a respeito de algumas coisas, aí primeiro eu falo com Deus, depois eu vou abrir o devocionalzinho para compartilhar com vocês. A hora que eu abri o livrinho, falava assim, o tema era Deus responde. Parece que Deus pega o livrinho e escreve para me falar comigo de manhã. Essa intimidade, essa individualidade em falar conosco, é o Espírito Santo quem vai trazer. Ele vai falar, vai fazer alguém falar com você, ele vai fazer você ler de uma forma que ele vai te dar um entendimento daquilo que você precisa decidir, né? Então, assim, quando você precisa de uma direção, primeiro você apresenta para Deus e pede para Deus te responder. Só que aí você precisa ler a palavra, para ele te falar através da palavra. Também ele pode te falar através de pessoas que andem com Deus. Cuidado com as pessoas que vocês pedem conselho. Essa pessoa é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, né? Isso pode acabar com uma pessoa. Se a gente pede... A Ana Márcia sempre falou isso para mim. Quando eu vou dar conselho para uma mulher que está querendo se separar, eu sempre pergunto para ela quem são as amigas dela. Aí ela vai ver, ela tem várias amigas separadas, né? Porque a gente acaba sendo uma mistura das pessoas que a gente mais convive. Então, a gente precisa escolher as nossas amizades. E não é fazer distinção de pessoas, mas tem pessoas que você vai conviver para influenciar. Tem pessoas que você vai conviver para ser influenciada. E tem que ser influenciada quando tem Deus no meio, né? É como o sol e a lua. Ela só reflete a luz quando a terra está alinhada, certo? Então, eu só posso ter o conselho de alguém se essa pessoa está alinhada com Deus, senão como que ela vai me passar? Ela vai falar através de Deus para mim? Pode ser o inimigo falando na orelha dela para ela vir falar para a gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E lembrando que essa luz que a gente reflete de Cristo, que é a luz de Deus, manifestada em Cristo, que reflete através de nós, porque Jesus diz, né? Vós sois a luz do mundo, uma luz não foi feita para ficar escondida. Essa luz não é luz própria, é a luz de Jesus. É como o sol e a lua. A lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, né? Nós não somos fontes de luz, mas se a gente estiver na fonte, a gente pode ser luz, né? E a luz, ela ilumina o ambiente, ela não foi feita para ficar escondida, tá? Então é isso. Ser luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar caminhos. Certo, queridas?
Olha, eu sempre acabo faltando 7 minutos, sem querer. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bom. Muito bom, Mônica, muito bem. Você sempre clareando muitas coisas para nós. Que bom, eu aprendo muito também, viu? Eu adoro fazer estudo porque a gente aprende muito. Sim, sim. Vocês estão tudo sem Prepara áudio, tá? Quem quiser falar tem que tirar. Mensagem maravilhosa, viu? Que Muito bom, boa. Bris. Vai ficar Obrigada. gravada, viu? Se vocês quiserem depois compartilhar com alguém, eu vou mandar o link já já, tá bom? Muito, muito boa palavra. Que Deus continue te abençoando grandemente. Viu? Obrigada, querida. Que bom que você está aqui. A gente estava com saudade de você já, viu? É E o mesmo, Netinho? eu também. Cadê a Graça? A gente quer ver o Netinho, hein? Uma hora você põe aí pra gente ver. Netinho. Então tá bom, queridas, tem 5 minutinhos ainda. Desculpa o barulho que deu aí, gente, que tem uma almaiada aqui que quebrou a minha... Teve um vazamento na minha sala. E eu acho que não sei se foi barulho aí, desculpem. Desculpe o